sendo guinchado lá. Ok. As crianças podem sair agora? Elas vão sair por aqui ou por trás? Pode ser por aqui, né? Vai lá, Duda. Por aqui? Aqui pela frente, então. Não sei se está chovendo lá fora. Irmãos, vamos deixar a Bíblia aberta em Gênesis 2. Eu quero recordar os irmãos, trazer à memória dos irmãos o esboço geral do capítulo 2 que eu preparei. Eu não consigo pregar um capítulo inteiro num sermão só. Eu sou muito lento. Às vezes, exposições, acabo gastando muito tempo em versículos. Já tentei fazer isso, mas na hora que eu começo a mexer com o texto, eu não consigo. Eu falo, vou pregar 3, 4 parágrafos para correr mais. Mas eu fico tão tentado a ficar explicando os detalhezinhos, então eu não consigo correr mais. E eu pensei, vou pregar o capítulo 2 de uma vez só. Mas doce ilusão, eu consegui pregar 3 versículos só na semana passada e não terminei. Eu comecei a falar sobre os 3 primeiros versículos e não terminei o sermão, na verdade, ficou faltando um pedacinho. Hoje eu quero falar sobre os versículos 4, 5, 6 e 7. Hoje eu acho que eu termino. Mas eu fiz uma divisão de Gênesis 2, que os irmãos aí têm acompanhado. A primeira parte de Gênesis 2 é exatamente nos versículos 1 a 3. E o título que eu dei a essa divisão do capítulo, os versículos 1 até o 3, é uma divisão pequenininha, é a existência de um descanso completo. Esse foi o título que eu passei para os irmãos dessa primeira divisão do capítulo 2. Depois, nós falamos que o capítulo prossegue pegando um outro bloco, que é do 4 ao 17. Então, esse segundo bloco do capítulo, que vai do 4 até o 17, são 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos eu coloquei o título de O Estabelecimento de um Ambiente Completo. É o nome da segunda divisão do capítulo 2. E, por último, a última divisão do capítulo 2 recebeu o título, aí do versículo 18 até o 24, o 25, na verdade, recebeu o título de A Provisão para um Relacionamento Completo. Então, era para o sermão ter esses 3 pontos, mas não tem como eu pregar esses 3 pontos abrangendo o capítulo todo, porque é muita coisa para falar. Os irmãos teriam que ficar aqui umas 8 horas, pelo menos, ouvindo. Então, existem sermões de 8 horas, de 6 horas. No passado era assim, mas hoje eu não posso fazer isso, que os irmãos me demitem na segunda-feira. Eu prego um sermão assim, no outro dia estou demitido. Então, não dá para eu fazer isso. Então, eu terminei, ou quase terminei, a primeira parte, que fala sobre a existência de um descanso completo. Eu falei sobre os versículos 1 a 3, faltou uma ênfase que eu vou dar agora. E hoje nós vamos começar, então, a segunda parte, que trata sobre o estabelecimento de um ambiente completo. E essa segunda parte, os irmãos vão ficar bravos comigo porque eu vou complicar tudo. Essa segunda parte, eu dividi em 2 pedaços também. E o primeiro pedaço, a primeira parte, é nessa segunda parte, a primeira parte da segunda parte. É um caos completo, né? Eu reconheço isso. Mas a primeira parte da segunda parte se chama A Falta do Ser Humano é Suprida, que é o texto que nós lemos. A falta do ser humano é suprida. E a segunda parte da segunda parte se chama A Falta de um Lugar Específico para Viver é Suprida. Aí nos versículos 8 a 17. Mas os irmãos vão entender isso aos pouquinhos. O importante é que a gente vai caminhando pelo texto e aprendendo as lições que ele tem para nos dar. O que eu fiquei devendo na semana passada, e que eu gostaria de tratar aqui,
é referente ao lugar do sábado na nossa vida. Depois que esse sermão foi colocado no YouTube, eu não sei se alguém ouviu só um pedacinho dele, eu falando sobre a importância do sétimo dia, e não ouviu o finalzinho, acho que não escutou o finalzinho, e escreveu lá no YouTube falando assim: Pastor Marcos, os adventistas vão gostar do seu sermão. Os adventistas vão querer me trucidar por causa desse sermão. Mas acho que não ouviram o finalzinho do sermão, em que eu explico bem rapidinho o lugar do sábado na vida cristã. E também me criticaram dizendo que Deus não descansou no sábado, porque o versículo 2 diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. Então disseram, está vendo? Deus trabalhou no dia 7º, porque Ele terminou, Ele deu os retoques finais no dia 7º. E disseram isso, colocaram lá uma crítica dizendo que eu não tinha ensinado vocês direito. Na verdade, essa pessoa, ainda que seja bem intencionada com essas colocações todas, a grande verdade é que o texto hebraico no versículo 2, ele é nebuloso. Então ele pode ser lido assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou. Pode ser lido assim. E aí dá a entender que Deus trabalhou um pouquinho no sábado. Nem tenha sido meio período, mas Ele trabalhou um pouquinho para terminar. Mas a leitura correta desse texto, na verdade, a tradução correta desse texto, considerando os seus desdobramentos na própria Escritura, e inclusive uma tradução que foi respeitada por traduções mais modernas, seria assim: e havendo Deus terminado a sua obra, no dia 7º descansou. Percebe a diferença? E havendo Deus terminado a sua obra, no dia 7º descansou. Essa seria a tradução mais correta. Mas a minha tradução, a ARA, e eu não sei como estão as traduções mais antigas, dão a entender que Deus trabalhou um pouquinho no dia 7º. Quando na realidade o desdobramento da história e todas as outras citações do sétimo dia, referentes aqui ao descanso de Deus, ensinam que Deus no dia 7º não fez nada. É o descanso, é o fim a sua obra terminou no 6º dia, e no 7º dia, então, não havia mais nada que Deus fazer. Ainda que, é claro, eu concordo que o descanso de Deus não signifique inatividade total. Mas, enfim, o que eu mencionei na semana passada, e que não frisei como deveria frisar, e que pode gerar alguma confusão, até pela falta de tônica nesse aspecto, é o fato de que o advento da nova aliança, que foi inaugurada pelo sangue de Cristo, fez com que os seus participantes, os participantes da nova aliança, nós, não estivéssemos mais sujeitos às prescrições da antiga aliança. E a antiga aliança envolvia a ordem do sábado. Então, nós não estamos mais conectados com essa aliança, porque participamos, através da fé, da nova aliança. Por isso, nós não guardamos o sábado e nem guardamos dia nenhum. A gente guarda o domingo, não guardamos não. A gente vem à igreja no domingo porque é o dia de folga da gente. Mas se o Estado mudar o dia de descanso para quarta-feira, a gente vai fazer o culto na quarta-feira, sem problema nenhum. Nós não temos um dia santo. Quem tem dia santo são os católicos, são os muçulmanos. Os cristãos verdadeiros não têm dias santos. Para os cristãos verdadeiros, todos os dias são iguais. E eu fiquei de apontar para os irmãos alguns textos bíblicos. Eu quero que os irmãos me acompanhem nisso, porque muitas vezes os irmãos são enfrentados ou provocados pelos adventistas do sétimo dia,
dizendo que temos que guardar o sábado e que é errado, se não guardar o sábado não vai para o céu, e também, pior ainda, se você comer presunto no sábado, aí é 2 pecados que vai para o inferno mesmo direto, nem sem escala, é direto para o inferno, comer o presunto no sábado, isso é inaceitável, né? Então essas coisas todas, nós nos deparamos com essas coisas todas e muitas vezes não sabemos como responder. Então é importante que nós tenhamos alguns aspectos da teologia cristã bem na superfície da nossa mente, para que nós tenhamos o que falar para essas pessoas, e com verdade, com uma consciência saudável e bem informada. Então vejam, Romanos capítulo 7, versículos 6 e 7. Veja o que diz o texto aqui. O texto diz assim, vejam, os adventistas e outras vertentes falam que você tem que guardar o sábado, porque o sábado está na lei e tudo mais. E aqui então nós aprendemos o seguinte, nos versículos 6 e 7 de Romanos: agora, porém, libertados da lei. Veja o que o texto ensina. Nós fomos libertados da lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés. Nós fomos libertados da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Alguém fala, se eu estou livre da lei, então não preciso cumprir os 10 mandamentos, então não tenho que obedecer meus pais, não tenho, eu posso matar, posso roubar, posso adulterar. Notem, o texto fala, você está livre da lei, mas agora você serve em novidade de espírito. É por isso que você não mata, não rouba. Você está liberto da lei, mas há um novo espírito em você, um espírito renovado, que faz com que você tenha uma conduta moral elevada e cumpra a justiça que há na lei. Por isso, nós não precisamos guardar o sábado, porque fomos libertos da lei e não há nenhum aspecto moral envolvido na guarda do sábado. 1 Coríntios 9:20. Veja o que diz 1 Coríntios 9:20. Diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, que eram os judeus e são os judeus, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei, diz Paulo. Mas eu agi assim para ganhar os judeus. Mas eu estou livre da lei, não estou sujeito à lei. Veja 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, é um texto muito interessante esse. Vire as páginas da sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 7. Esse texto fala especificamente sobre os 10 mandamentos. Veja o que diz, 2 Coríntios 3, de 7 em diante, fala assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Como os 10 mandamentos são chamados aqui? Ministério da morte. Porque a lei produz a morte. Quem não cumprir esses preceitos, morrerá. Então, ministério da morte. É bonito esse nome, né? No Brasil tem tanto ministério, poderia ter um ministério da morte, né? Para os bandidos, né? Ministério da morte. Mas vejam, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória no passado, a ponto de Moisés, por causa da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui é o Evangelho. Ele contrapõe o Evangelho, ministério do Espírito, com a lei mosaica, o ministério da morte. E ele fala que o ministério da morte teve a sua glória, mas essa glória era desvanecente. 9. Porque se o ministério da condenação, outro nome para a lei, ministério da condenação, porque gera condenação. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o Evangelho, que produz a justiça em nós. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, que é o ministério da morte, que é o ministério da condenação,
neste respeito, já não resplandece. Acabou. Diante da atual sobreexcelente glória do ministério da justiça. 11. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é o Evangelho, é o ministério do Espírito e da justiça. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ensina que esse ministério dos 10 mandamentos, gravado em pedras, passou. E se nós hoje obedecemos a justiça de Deus, não é porque existe uma lei sob a qual nós estamos ali escravizados, não, mas porque há um novo coração em nós. Veja outro texto, Gálatas 3, 12 e 13. Gálatas 3, 12 e 13. Veja o que diz. Gálatas 3, 12 e 13. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí você prossegue a leitura e chega no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Versículo 19. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aí você prossegue, o texto diz que ela foi promulgada até que viesse o descendente, que é Jesus, e aí você chega no versículo 23, que fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Não estamos mais sujeitos ao aio. Veja Efésios 2. Ai, pastor, estou cansado já de procurar tanto texto na Bíblia. Se você está olhando no índice, você está mal. Não pode olhar no índice. Tem que achar o texto rápido. Efésios 2, 14 e 15. Efésios 2, 14. Vai grifando tudo isso aí. Fala assim, 2, 14 e 15. Efésios 2, fala assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, quando ele criou a igreja, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Percebem? Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vejam Colossenses. Colossenses, algumas páginas para frente, Colossenses 2, versículos 13 e 14, que repete o que acabou de ser dito em Efésios, Colossenses 2, 13 e 14, que fala assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele removeu as ordenanças, o escrito de dívida que constava de ordenanças, ele removeu. E há outros textos em Hebreus, na carta aos Hebreus, nós temos Hebreus 7, 18 e 19. Eu não costumo fazer os irmãos procurar tantos textos assim, mas hoje estou a fim de fazer isso. Então vocês vão aguentando as pontas aí e vão lendo aí comigo, tá bom? É uma dose mais pesada de escritura hoje aqui, ok? Hebreus 7, 18 e 19, fala assim: portanto, 7, 18 e 19, por um lado, se revoga a anterior ordenança,
a lei antiga, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Veja o texto dizendo, se revoga a anterior. Vejam o capítulo 8, versículos 6 e 7. Agora com efeito, 8, 6 e 7, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança, a mosaica, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E veja o versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ele fala sobre a nova aliança, a primeira, a mosaica, é antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Então nós temos aqui uma evidência muito ampla do fim da antiga aliança. E isso nos desobriga no que diz respeito à guarda do sábado. Eu tenho aqui comigo um livro, é um livro chamado O Cristo dos Pactos. É o nome do livro de um escritor chamado eu não sei qual é o primeiro nome, Palmer Robertson. O primeiro nome dele não é mencionado aqui. O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. A primeira edição foi em 2002, aqui no Brasil, mas o livro é de 1980. E esse livro é um livro que defende, que expõe uma concepção da Escritura, uma abordagem da Escritura, uma forma de interpretar a Bíblia, que recebeu o nome de aliancismo. Eu tenho me envolvido com bastante constância em debates por aí afora com os aliancistas, seja no programa Vejam Só, seja através de e-mails ou através de Facebook. Meu Facebook não para de chegar bombas, né, me atacando porque eu denuncio esse modelo hermenêutico. Os aliancistas são irmãos na fé, são crentes em Cristo. Eu estudei numa escola aliancista por 4 anos. Grandes homens de Deus, pessoas tementes ao Senhor, são irmãos na fé. Muitos aliancistas já pregaram aqui na igreja, eu chamei, só falei para não falar sobre aliancismo, pode falar o que quiser, mas vieram aqui, pregaram aqui, são pessoas sérias. Então eu respeito muito esses irmãos e os amo profundamente, aprendi muito com eles, devo muito a eles. Aliás, eu devo mais aos aliancistas do que a qualquer outro grupo teológico que eu conheci ao longo da minha vida. Mas eu tenho críticas ao modelo aliancista. O fato de eu amar os aliancistas não significa que eles são perfeitos. Eu amo a Simone. Não significa que a Simone é perfeita. Eu costumo dizer, a Simone, ela tem um defeito, ela nunca reconhece que eu sempre estou certo. E mesmo assim, com esse defeito que ela tem, eu amo a minha esposa do mesmo jeito. E assim eu amo os aliancistas do mesmo jeito, mesmo eles tendo o que eu entendo ser um erro teológico, um desvio teológico que pode escravizar as pessoas. Eu tenho aqui comigo, então, o capítulo 5 do Cristo dos Pactos, em que o autor, Palmer Robertson, fala sobre a aliança da criação. Acompanhe o que eu vou dizer agora, uma explicação muito breve do que é o ensino básico do aliancismo. O aliancismo ensina que as várias alianças que há na Escritura são, na verdade, uma só. Há uma aliança só na Bíblia. Mas essa aliança tem manifestações diferentes. Então existe a aliança que Deus fez com Adão, antes da queda, a aliança do começo, que eles chamam, que é a aliança com Adão, tem aliança com Noé, aliança noédica, tem aliança com Abraão, tem aliança com Davi, tem aliança com Moisés, tem a nova aliança, e eles dizem o seguinte, olha, essas alianças na verdade são uma aliança só, uma. Ok, eu durmo bem à noite, calma lá, lembre-se, toda afirmação teológica tem um desdobramento vivencial. Se todas as alianças são uma só, a igreja está obrigada a observar os preceitos de todas elas. São uma só. Porque eu vou observar os preceitos da nova aliança e não vou observar, por exemplo, os preceitos da aliança da criação.
quais são os preceitos da aliança da criação? Então, eles dizem o seguinte: a aliança da criação, ela tem 3 preceitos, são ordenanças. E essas 3 ordenanças são as seguintes: o sábado, o casamento e o trabalho. Essas coisas são ordenanças. O sábado, o casamento e o trabalho. E vejam, esse livro é a cartilha dos aliancistas. Ele é estudado nos seminários aliancistas, especialmente pelos presbiterianos, nossos irmãos na fé queridos, mas eles enfatizam muito esse livro em especial, o Cristo dos Pactos. Sempre perguntam para mim: pastor, você já leu esse livro? Se você ler esse livro, você vai mudar a sua vida. E eles dizem isso para mim sempre. Eu ouço isso já há mais de 20 anos que eu escuto isso, que eu devo ler o Cristo dos Pactos. Mas veja, ele diz algo interessante aqui: nem o antinomianismo é a visão contrária à lei, algo mais ou menos assim, nem o dispensacionalismo, que é o modelo que eu adoto, podem remover a obrigação de o crente observar hoje a ordenança do sábado originada na criação, ou seja, a igreja tem que guardar o sábado, segundo a visão aliancista. E ele prossegue em outras partes, diz, na sequência, ele diz o seguinte: falar da abolição do sábado sob a nova aliança, que é o que eu acabei de falar. Acabei de falar isso, a abolição do sábado sob a nova aliança. Não envolve meramente a negação do significado permanente do decálogo mosaico. Envolve uma ruptura das próprias ordenanças da criação. Todas elas são anuladas. Sábado, casamento e trabalho. Ele diz o seguinte, essa parte é a parte que eu mais gosto. Porque aqui eu vejo a criatividade teológica e retórica. É bonito. Eu gosto dessa invenção. É uma invenção, que eu vou ler agora, é uma invenção. Mas a invenção é apresentada numa linguagem muito bonita. É lindo, eu quase chorei quando li. Eu li e fiquei emocionado. Falei, isso é muito bonito, eu vou chorar agora aqui. Se não fosse mentira, seria maravilhoso. Mas é uma invenção, é só criatividade teológica, nada além disso. Mera criatividade teológica. Mas é colocada em termos muito bonitos. Porque, notem bem, os aliancistas não guardam o sábado. Guardam o quê? O domingo. Mas como? Não pode, é o sábado. Não é o primeiro dia, é o 7º. Sábado é o 7º dia. Mas eles não guardam o sábado, guardam o primeiro. Então, aqui vem a explicação. É muito lindo. Se tivesse um fundo musical agora, eu ia pedir para colocar. Mas vejam só, diz assim: o crente em Cristo de hoje não segue o padrão sabático do povo da antiga aliança. Não trabalha primeiros 6 dias olhando com esperança em direção ao descanso. Ao contrário, começa a semana regozijando-se no descanso já realizado pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. Ele não termina a semana descansando. Ele começa a semana descansando. Porque isso celebra o descanso cósmico inaugurado na ressurreição. É lindo isso. Lindo. Mas pura invenção. E então, entra alegremente nos 6 dias de trabalho, confiante no sucesso, por meio da vitória que Cristo alcançou. Lindo. E aqui explica por que você guarda o domingo. Mas não há fundamento nenhum para isso. É mera retórica, bem escrita, bem traduzida, mas que não reflete em nada o ensino neotestamentário. O texto prossegue. Fala sobre aqui, embora o dia em que a celebração deva ser observada tenha sido mudado, agora é domingo, do 7º dia para o 1º dia da semana, quem mudou ninguém sabe, o cristão é obrigado a lembrar-se do dia de sábado para santificá-lo, para não trabalhar nesse dia e para evitar fazer com que outras pessoas trabalhem para ele. E
na sequência, como há outros preceitos na aliança da criação, tem também a obrigação de se casar. O Senhor ordenou o casamento desde a ocasião da criação do homem. Isso é obrigação, é uma ordenança. Viu, João Ivo? E ele prossegue depois dizendo que o trabalho também é uma obrigação. Isso, evidentemente, o Novo Testamento realça. O Novo Testamento não diz que o casamento é uma obrigação. O Novo Testamento fala que se alguém não quiser se casar, não precisa se casar, está livre. O celibato é uma opção válida dentro do cristianismo. Se alguém quiser, o apóstolo Paulo diz até o contrário, ele fala que é melhor não se casar. O apóstolo Paulo não era aliancista. Ele diz, olha, o melhor é não se casar, por causa da angustiosa situação presente e para que a pessoa possa se envolver mais com o serviço do rei. Então, o ideal é que ele não se case. O apóstolo Paulo não via o casamento como uma ordenança decorrente da aliança da criação, que é, a meu ver, uma invenção apenas. E na questão do trabalho, ele diz o seguinte aqui: a ênfase colocada sobre os 6 dias da semana deve ser devidamente apreciada. Ou seja, não basta observar o dia de descanso, tem que observar também 6 dias de trabalho. Se você trabalhar 4, está errado. Porque os 6 dias de trabalho também são obrigatórios. Ele prossegue: a ordenança divina não é simplesmente referente ao trabalho. É trabalho com certa constância. Há, na verdade, descanso do trabalho, o descanso de um dia inteiro em cada 7. Há a provisão de um ciclo de descanso, mas há também o ciclo do trabalho. E o ciclo de trabalho é tão irreversível quanto o do descanso. A lei de Deus não pode ser impunemente violada. Você tem que trabalhar 6 dias. Não tem como escapar. Eu não sei como eles fazem, trabalham só 5, a gente tem sábado e domingo de folga. Podemos estar perfeitamente certos de que muitos dos nossos males físicos e econômicos procedem da falta de observância do dia semanal de descanso. Mas podemos também estar perfeitamente certos de que muitos dos nossos males econômicos resultam da nossa falta em reconhecer a santidade dos 6 dias de trabalho. O trabalho não é apenas um dever, é também uma bênção, e de igual maneira, 6 dias de trabalho são tanto um dever quanto uma bênção. É assim. Tem que trabalhar 6 dias. E descansar 1. Invenções. Invenções decorrentes do aliancismo. Isso, a Sagrada Escritura não ensina essas coisas. Ensina que estamos livres dessas determinações, desses preceitos, e sequer eleva as realidades referentes à criação à categoria de ordenança. Quem disse que casamento é uma ordenança? Quem disse isso? Quem inventou isso? Não é uma ordenança. E aprendemos que é dever do homem sim trabalhar. Claro, não há uma norma que tem que ser 6 dias, como ele fala aqui. Aprendemos que devemos trabalhar, porque o apóstolo Paulo realça isso nas suas epístolas, mas não há nos capítulos 1 e 2 de Gênesis nenhuma ordem para que o homem trabalhe necessariamente 6 dias, ou para que o homem se case, ou para que o homem observe o sábado, nem mesmo aí em Gênesis 1 e 2. Bem, eu disse também aos irmãos que a guarda de um dia na semana é opcional. Não é uma ordem, não é uma determinação divina. Romanos 14, 5 e 6 e 10 a 12. Não vai dar para a gente ler agora, senão vai demorar muito. É Romanos 14, 5 e 6 e 10 a 12 realçam que se você quiser guardar um dia, guarde. Mas não impõe isso a ninguém. Isso é opcional. Você faz isso se você quiser. Se você quiser se abster de algum alimento, de alguma comida ou bebida, você pode fazer isso. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, ele ensina isso, mas faça isso obedecendo à sua consciência apenas. Isso não é uma determinação divina. Nenhum alimento é proibido na Bíblia, nenhum. Se você quiser não comer alguma coisa ou não beber alguma coisa, isso é algo ligado aos seus escrúpulos pessoais. Você não pode impor isso às demais pessoas. Se você quiser observar um dia na semana e guardar aquele dia, faça isso por conta da sua consciência. Você não pode impor isso aos irmãos, não pode exigir isso da igreja de Deus. De acordo com Romanos 14, 5 e 6
e versículos 10 a 12. O apóstolo Paulo ainda ensina em Gálatas 4, 10 e 11 e Colossenses 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo ensina que exigir a observância de dias para a justificação de alguém, isso é um outro evangelho. Se alguém diz para você que para ir para o céu você tem que guardar um dia na semana, ou parar de comer algum alimento, essa pessoa está pregando um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: vocês guardam dias e meses, e tempos e anos. Eu acho que eu perdi meu tempo com vocês. Eu acho que eu corri em vão em prol de vocês. Vocês ainda observam dias para ir para o céu. E ele condena essa prática. Ele diz aos Colossenses: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova, dia de festa ou sábados. Ninguém vos julgue por causa disso, porque essas coisas são apenas sombras. A realidade que essas coisas representam é Cristo, e nós já temos essa realidade. Não precisamos nos apegar às sombras. É isso que o apóstolo Paulo ensina para nós. Por isso, nós estamos desobrigados de guardar qualquer dia, seja o sábado dos adventistas, seja o domingo dos aliancistas, estamos livres disso. Se quisermos fazer isso, façamos, com base apenas nos impulsos da nossa consciência, mas não elevemos isso à categoria de norma divina. Muito bem, vamos começar então agora o sermão. Estou brincando com vocês, claro que eu não vou começar agora. Esse é o fim do sermão de domingo passado. Vamos começar então, pelo menos o de hoje, né? Dá para começar? Um pouquinho, pelo menos? Vamos começar então. Começar o sermão de hoje. Veja então aí, Gênesis 2. Os irmãos estão cansados? Quer que eu pare agora já? Não preguei nada. Eu só fiz correções só. Não teve pregação, né? Então vamos ver aí só o comecinho. De Gênesis 2, no versículo 4, nós estamos então dentro dessa divisão maior, que é o estabelecimento de um ambiente completo. E agora então nós vamos começar a primeira divisão da segunda divisão. Ok? Altair está entendendo? Sua câmera está pegando tudo isso? Tá? Depois dá para ouvir de novo para tentar entender, né? Então veja aí o versículo 4, veja o que diz aí. O texto fala assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Prestem atenção nessa palavrinha, essa é a gênese, porque essa palavrinha gênese, é uma palavrinha que se repete no livro de Gênesis. É a palavrinha toledot. Toledot. Querem falar hebraico? Toledot. Sabem falar isso? Toledot. Gerações. Essas são as gerações. Essa palavrinha é a palavrinha-chave em Gênesis. Porque essa palavrinha pode até servir como uma palavrinha que divide o livro de Gênesis. Ela aparece várias vezes. Essas são as gerações. Toledot. Essa é a origem. Toledot. Então nós percebemos a aparição dessa palavra várias vezes, o que não é de se estranhar, porque o livro é o livro das origens. Então é claro que vai aparecer várias vezes, estas são as origens, essas são as gerações, é claro. Por isso o Toledote aparece muito. Quem quiser depois olhar, aparece 11 vezes. Vou dar a lista para vocês. 2:4, onde estamos aqui, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 36:9, 37:2. Todas essas vezes. Depois vocês pegam a lista na gravação. E o texto então realça isso. Essa é a origem dos céus e da terra. E podemos até dividir o livro de Gênesis a partir dessa palavrinha Toledote. Aí vem, prestem atenção agora. Quando aparece uma expressão pela primeira vez. Quando o Senhor Deus. Esse é um nome composto. Senhor Deus. Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. É a primeira vez que o nome aparece. E é interessante que o nome apareça aqui. Por quê? Porque esse nome composto,
ele é integrado por 2 nomes de Deus, e cada um desses nomes de Deus evoca uma ideia. Então, o autor Moisés, quando ele colocou esse nome aqui pela primeira vez na sua narrativa, ele tinha por propósito criar nos israelitas uma mentalidade. Ao chamar Deus desse nome composto, Yahvé, Elohim, ele quis criar algumas impressões na mente dos leitores. E isso é muito importante, porque quando nós falamos a palavra Deus, algo vem na cabeça das pessoas. Se você fala a palavra, o nome Deus, para um incrédulo, ele pensa num espírito meio que nebuloso, que está em algum lugar, uma força cósmica, que ele não entende muito bem o que é, mas que de repente, numa hora de aperto, né, eu posso até pedir socorro para ele. Então tem essa ideia vaga, essa noção etérea, né, de um espírito nebuloso, misterioso, poderoso, né, que eu não sei muito bem como funciona, mas tem alguma coisa aí. Eu perguntei uma vez para uma moça, eu falei, você acredita em Deus? Ela disse para mim, ela pensou, aquele momento, né, de reflexão profunda, né? Ela disse, olha, eu sei que há alguma coisa. Eu falei, nossa, eu pensei que ia ser uma frase bem melhor, depois de pensar tanto, né? Mas eu sei que há alguma coisa. Eu falei, mas como é essa coisa? Ela pensou um pouco mais e disse, eu acho que ela é má. Má? Acho que ela é má. Porque se ela fosse boa, não haveria tantas mortes, sofrimentos. Então ela tinha essa noção na cabeça dela. Outros pensam numa força impessoal. Os fãs de Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você. Você está do lado negro da força. Você é um Darth Vader encarnado. Eu estou do outro lado da força, do lado bom da força. São ideias hinduístas, né? A saga Guerra nas Estrelas é intensamente hinduísta, né? E realça uma teologia hinduísta, né? De uma força impessoal, né? Os hindus pensam nisso. Os hindus pensam que há um oceano cósmico espiritual. E a matéria é uma extensão desse aspecto, desse lado espiritual da realidade. E quando você morre, você se dissolve nesse todo espiritual. Você desaparece como uma gota que cai num oceano, você desaparece. Você integra o oceano, como a gota integra o oceano, mas você perde a sua individualidade. Você some naquele tudo que não é nada, naquele nada que é tudo. Bonito, né? Lorota pura. Lorota pura. É o discurso hinduísta, né? Dessa realidade última, em que a minha alma mergulha e eu desapareço nela. Há teólogos cristãos que ensinam isso. Há teólogos cristãos que passam essa ideia de Deus. Deus sendo esse oceano cósmico em que eu vou me dissolver eternamente. Outros são bem infantis, né? Tem a ideia de Deus como um Papai Noel, um velhinho de barbas. Eu estava dando uma aula certa vez no seminário Palavra da Vida, e uma senhora perguntou para mim, esse Deus o Pai, veja o que ela falou para mim. Eu perdi o fôlego esse dia, passei mal. Ela falou assim para mim, esse Deus o Pai, esse é o barbudão mesmo. Eu falei, como assim? Eu estou num seminário, num hospício. Que você acabou de falar. Não, esse que está falando aí, que tem Jesus, mas esse aí, o pai é o barbudão. Que ideia é? De onde você tirou isso? Que barbudão? Barbudão sou eu sou o barbudão. Não existe. Mas quando se falava o nome Deus para ela, o que vinha na cabeça dela era um senhor bem barbudo, sentado ali num trono. Essa era a ideia que ela tinha de Deus.
E as pessoas então, quando nós falamos a palavra de Deus, o que vem à mente delas, reflete a sua teologia e vai refletir no seu dia a dia, vai refletir no seu modo de viver. Então Moisés, quando ele menciona o nome Deus aqui, ele menciona o Senhor Deus usando essas duas palavras, Yahvé Elohim. E quando ele fala Yahvé Elohim, imediatamente ele cria na cabeça dos israelitas algumas ideias. E que ideias são essas? Quando ele fala Elohim, o sentido dessa palavra que nós já vimos quando estudamos o capítulo 1, o sentido dessa palavra é aquele que é forte, poderoso. E sendo forte e poderoso, ele é o Criador. O texto de Gênesis começa, Bereshit bara Elohim. No princípio, Elohim criou. Quando eu falo então Elohim, quando o israelita escutava a palavra Elohim, ele pensava no Deus Criador, e sendo Criador, dono de todas as coisas. Então a palavra Elohim criava na mente dos seus leitores, dos seus ouvintes, a ideia de uma majestade imensa e do dever de submissão a ele. Eu estou diante do forte, de Elohim, o Criador dos céus e da terra, o Senhor absoluto de tudo, o dono de todas as coisas. Então eu falo a palavra Elohim para aquela pessoa, e ela recebe então, ela tem então aquela reação mental. É o grande, é o forte, é o poderoso, é o dono, é o soberano. Eu me curvo diante de Elohim. Essa é a ideia. Mas não é só isso. Moisés, na sua habilidade literária, ele ele acopla ao nome de Elohim o nome Yahvé. É Yahvé Elohim. E o que evoca o nome Yahvé? O que vem à mente das pessoas, dos israelitas, quando escutavam o nome Yahvé? Quando escutavam o nome Yahvé, ou Yahweh, ninguém sabe pronunciar esse nome, viu? Há quem fala que é Jeová. Há uma seita que são as testemunhas de Jeová e falam que o nome é Jeová. Ninguém sabe como se pronuncia esse nome. São 4 consoantes, é o tetragramaton, e ninguém sabe como pronuncia direito, porque os padrões vocálicos dessa palavra se perderam porque os judeus não pronunciavam esse nome. Então, não sabemos como se fala esse nome, essas 4 consoantes. São 4 consoantes, YHWH. Como é que se pronuncia isso? YHWH. Tente pronunciar. Dá para pronunciar? YHWH. Tenta falar. Não dá. Então nós falamos Javé, Yahweh, Yahvé. Não sabemos. Não sabemos. Mas o fato, não importa qual seja a pronúncia. Então quando o testemunho de Jeová vier falar com você, Jeová, diga, olha, meu amigo, eu lamento por sua ignorância, que é imensa. Mas não vou perder meu tempo discutindo isso. Ninguém sabe como se pronuncia o nome de Deus. Mas que seja Yahweh, ou que seja Javé, não importa. O fato é que quando o israelita via isso, o que vinha à sua mente era uma outra imagem diferente de Elohim. Porque Yahvé estava ligado ao diálogo de Deus com Moisés, que é descrito em Êxodo 3. Quando Deus fala, o meu nome é Yahvé. Meu nome é Eu Sou. E o fato de Deus ter se revelado a Moisés naquela ocasião com esse nome, isso realçava a realidade de um Deus que tinha feito uma aliança com seu povo. E por fazer uma aliança com seu povo, Yahvé é o Deus que liberta. Por que Moisés foi levantado por Yahvé? Porque Yahvé é um Deus que fez aliança com seu povo, e por fazer aliança com seu povo, Yahvé liberta o seu povo das garras e do peso e da opressão do Egito. Então Yahvé é o Deus libertador, é o Deus redentor, é o Deus que livra, é o Deus que salva. Quando então o israelita lia Yahvé Elohim, ele pensava, eu estou aqui diante de um nome que evoca a ideia de um Deus poderoso, soberano, forte, criador, dono de tudo. Mas não somente isso, também é um Deus que me salvou. É um Deus que fez uma aliança comigo e me salvou. Ele me redimiu. É o Deus da minha salvação. E essa figura então completava
a teologia saudável que esse nome composto evoca. E todo crente, você que está aqui hoje, daqui para frente, quando ouvir o nome Deus, deve se lembrar disso, não do barbudão, não de uma força, ou de um oceano que é tudo e nada, mas se lembrar de um Deus que é o Criador, Senhor soberano de tudo que há, e Redentor, que redimiu. Isso deve vir à sua mente. Abandone as noções tolas, infantis, pagãs do mundo que não conhece a verdade. Quando você ouvir a palavra Deus, lembre-se, é o Criador e Senhor de tudo, e é o meu Redentor. E ao ouvir esse nome, Deus, o Senhor, o seu coração tem que se dobrar, se dobra, se quebra. Então, se alguém se aproxima de você e fala assim: olha, é o Senhor Deus que diz isso, essa é a vontade do nosso Deus. De quem? Do nosso Deus. Na sua mente deve vir a ideia do soberano, Criador, Senhor, dono de tudo, e que livrou e libertou você. Ah, Senhor, que bom. Como o Senhor é poderoso e bom. Eu me curvo, eu obedeço, eu sou o seu, vou viver para você. Ao olhar o seu nome, ao ouvir o seu nome, ao ler o seu nome, eu me quebro, eu me curvo, eu me rendo, eu obedeço. O Senhor é Yahvé Elohim, o forte que liberta. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor libertou o povo de Israel do jugo do Egito. E o Senhor se fez homem e veio aqui, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e me libertou também do jugo do pecado, através da morte do seu Filho. Através da morte e da ressurreição do seu Filho, o Senhor me libertou do jugo do pecado. O Senhor não é Yahvé Elohim somente para os judeus, não. O Senhor é muito mais Yahvé Elohim para mim. É o meu Criador, soberano, e o meu Redentor. E o texto prossegue. Mas acho que eu vou parar. Vou parar aqui. Posso continuar mais um pouquinho? Ok. Mas eu queria muito que isso ficasse na cabeça de vocês. Muito, muito. Estou sendo sincero, não é papo de pastor, não. Estou falando agora com o meu coração. Com todo o meu coração. Eu queria muito que isso ficasse na cabeça de vocês. Eu queria que toda manhã vocês se lembrassem disso. Toda manhã. Cedinho, acorda. Abrir os olhos. O Senhor é o meu Criador e o meu Redentor. Tudo isso vai passar. Todas as contas desaparecerão um dia. Todos os trabalhos, as opressões, todos os problemas, as pessoas, as crises, os pesos, os temores, tudo isso vai passar. O nosso bem supremo, que não vai passar, é essa realidade magnífica de um Deus poderoso e criador e redentor. E quão doce é esse pensamento pela manhã. Quão doce acordar e dizer obrigado, Yahvé Elohim. Obrigado porque o Senhor é Elohim e o Senhor é Yahvé. Obrigado porque o Senhor é o Criador e dono de tudo. Meu dono, meu Senhor e meu Redentor. Desenvolva esse hábito de pensar sempre assim em Deus. Acordar cedo, louvando a Ele, porque Ele é o Criador e o Redentor. Eu acordo pela manhã e digo obrigado, porque o Senhor é meu Criador e meu Redentor. E eu me deito à noite, eu me recolho e fecho os meus olhos e digo obrigado, porque o Senhor é meu Criador e o meu Redentor. E adormeço. Temos que
pensar assim. Isso vai mudar a nossa vida, a nossa visão de Deus, a nossa visão do mundo, nossa visão das crises, dos problemas, tudo vai mudar se tivermos a visão correta de quem é Deus. E Moisés transmite isso através dessas duas palavrinhas: quando o Senhor Deus os criou. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho só, ok? Versículo 5 fala o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Só uma informação rápida aqui para os irmãos. Claro, nós sabemos através do capítulo 1, versículo 11 e 12, sabemos que Deus já tinha criado toda a vegetação, nessa altura. Deus já havia criado toda a vegetação, mas aqui o texto se refere à vegetação que passou a existir no pós-queda. A vegetação que passou a existir no pós-queda, essa vegetação não existia ainda. Se vocês olharem 3,18, Deus fala a Adão, ao casal caído. Deus diz: olha, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Esse tipo de vegetação não existia. E mais, além desse tipo de vegetação, não havia também vegetação que dependia do cultivo. A vegetação que dependia do cultivo surge depois. No capítulo 3, 23, Deus fala sobre o trabalho do homem para fazer com que essa vegetação crescesse. Então, esse tipo de vegetação não existia, diz o texto. A vegetação conforme nós a conhecemos depois da queda. E o texto fala também que não havia chuva. Além de não haver homem para lavrar o solo, aqui nós temos uma das razões pelas quais o homem foi criado. O homem foi criado para trabalhar também e para lavrar o solo. Depois isso se tornou um peso, se transformou em castigo. Agora você vai lavrar o solo para sobreviver. O que era um propósito positivo foi revestido de certa negatividade. Agora você vai lavrar o solo para comer e vai suar para tirar da terra o seu sustento. Mas aqui esse propósito tem esse aspecto positivo, um trabalho de fazer a terra produzir ervas cultiváveis. E o versículo 6 diz: mas uma neblina subia da terra. A palavra neblina é duvidosa. Nós não sabemos o que significa ao certo a palavra usada aqui. Pode ser vapor, algumas traduções falam de vapor, um vapor regava a terra. Era algo que vinha do subterrâneo. Pode ser um vapor, pode ser uma fonte ou até um rio. Mas o fato é que brotava alguma coisa úmida da terra. Podia ser uma fonte, vapor, neblina, até um riacho podia ser, e isso regava toda a superfície do solo. Lembrem-se, o homem foi plasmado do pó da terra. Deus fez um boneco de barro. Então a terra úmida, ele plasmou então o ser humano com essa terra úmida. E aí então, nós chegamos no ponto alto aqui do nosso texto. O texto diz: então formou. Aí aparece pela segunda vez a expressão: o Senhor Deus, Yahvé Elohim. Aparece de novo. Mas o texto chama a atenção na palavra, no uso da palavra formou. Por que o texto chama a atenção no uso da palavra formou? Porque essa palavra ela evoca a ideia de um oleiro, de um artesão que trabalha com barro, que é o oleiro, moldando uma peça, um vaso, uma obra de arte. E isso é muito interessante, porque quando o texto bíblico fala sobre a criação dos animais, no capítulo 2:19, aqui no mesmo capítulo, no 19, nós percebemos que parece que não há esse cuidado
tão específico na formação, no plasmar dos animais. Se vocês olharem o versículo 19, o texto diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Aqui, o que nós temos aqui é uma produção em massa. É a produção em massa. É produção industrial. Não é artesanal. A criação dos animais seguiu o princípio da produção, como se fala, os administradores sabem, a produção em série, oi? Em larga escala. Em larga escala. É o Fordismo isso? É isso? É o nome? É o nome disso? É Fordismo? Quem já estudou essas coisas? Não sei. Ninguém sabe aqui. Não tem um administrador aqui. Ali atrás, Wellington. Esse é o Fordismo. O Fordismo. É a produção em larga escala. Deus criou o Fordismo. Ele cria os animais aos montes. É como se os animais brotassem da terra. Todos eles. E as aves também. Mas quando nós olhamos para a criação do homem, a palavrinha que aparece aqui é uma palavrinha que evoca a ideia de plasmar. De, com todo cuidado, fazer aquele indivíduo. Como um grande artesão criando o homem. E isso, irmãos, mostra a importância e o valor intenso do corpo humano. Nós temos no meio evangélico, no meio cristão, a ideia de que o nosso corpo, a matéria, a nossa parte material não vale nada. Mas essa visão é uma visão equivocada. O nosso corpo é muito precioso. O nosso corpo ressuscitará um dia participando da redenção do nosso eu. Nós somos o nosso corpo também, não somos só uma alma. Nós somos um corpo. E o corpo é extremamente precioso para Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde? No nosso corpo. Essa, inclusive, é a base para a nossa moral sexual. Por que nós não nos envolvemos com fornicação? Porque os nossos casais de namorados, eles não vivem como casados. Porque eles têm uma ética de namoro que os preserva da imoralidade. Por que nós não nos envolvemos com prostituição? Porque nós cristãos temos essa conduta, essa ética? Porque temos esse comportamento? Porque Deus ensina que o nosso corpo é santo. E nós não podemos nos envolver com imoralidades, porque isso fará com que esse templo sagrado seja maculado. É um templo que pertence a Cristo. De modo que, de acordo com o ensino bíblico, nós só podemos desfrutar dos prazeres sexuais que são saudáveis e bons dentro de um contexto também santo, chamado casamento. E qualquer pessoa que age como um artesão, moldando o corpo do homem, mostrando o seu valor. As pessoas que não valorizam o seu corpo e se entregam a vícios, vícios que destroem o corpo da pessoa, que se entregam a práticas imorais. Essas pessoas, elas não Já viram essa peça? É linda essa peça feita em mármore. Essa peça, Michelangelo, é uma peça belíssima. E está na Basílica de São Pedro. Logo na entrada da Basílica, do lado direito, tem lá uma redoma de vidro, à prova de balas. E dentro está Pietà de Michelangelo. É Maria sentada.
Alguém, no entanto, foi lá e deu um tiro na peça. Então, por causa disso, protegeram a peça, ou tentaram dar um tiro na peça, não sei. Mas o crente que entrega o seu corpo à destruição, à degradação moral, ao vício, a coisas que destroem, à gula, ao descaso com a saúde, com a higiene. Os crentes que desprezam o seu corpo dizendo, o que interessa para mim é o espírito, não é o corpo. Esse crente que pensa que é espiritual fazer isso, está errado. Ele é alguém que dá um tiro na pietá. Ele é alguém que picha a pietá. E essa pessoa peca contra Deus, porque não valoriza aquilo que Deus valorizou e que está expresso nesse gesto maravilhoso, minucioso de plasmar, de formar. Mas o texto prossegue e fala que esse homem plasmado e formado assim, com tanto carinho, ele foi feito, diz o versículo 7, do pó da terra. E aí vem o contraste. O corpo é precioso? Muito. O corpo é precioso? Nada. Muito ou pouco? Muito e pouco. Nosso corpo é precioso. Deus o plasmou como um oleiro, como um artista, como um artesão. Mas nosso corpo não vale nada. É feito do pó da terra. É pó. As senhoras aqui, amanhã quando forem tirar o pó de casa, lembrem-se. Diga para o pó, eu sou você amanhã. Nós somos pó. Por isso temos que ter uma visão equilibrada da nossa humanidade. Se por um lado não podemos desprezar o corpo ao ponto de jogá-lo, lançá-lo a práticas degradantes, e nos envolvermos com vícios, com maus hábitos alimentares, com práticas que prejudicam a nossa saúde, com imoralidades que desagradam a Deus, se por um lado não podemos agir assim, nós também não podemos hipervalorizar o corpo, como acontece com a cultura lá fora, em que o corpo é endeusado, e as pessoas todas só pensam na beleza corporal o tempo todo. É o moço que vai na academia, e ele levanta 3 vezes o peso, e vai no espelho para ver o tamanho do bíceps, e fica fazendo assim, olhando no espelho. Vou fazer mais 3 exercícios, e vai lá, mais 3, e volta para o espelho. E é isso. Pouco cérebro, muito músculo. E valorizam isso intensamente. Você pede para soletrar gato, ele não sabe. Mas o braço desse tamanho. Porque o que importa para ele é a beleza corporal. Forte, bonito. A moça, ela vende o que tem para botar botox no lábio. E põe. E às vezes vira um monstro, um dragão. Você olha aqui e fala, meu Deus, o que fizeram com você? Mas ela quer ficar mais bonita. E enche o corpo de silicones e tantas coisas, e gasta horrores com isso. É o endeusamento do corpo. O corpo é tudo. Eu não aceito a velhice, tem que fazer plástica. O tempo todo plástica. E outros procedimentos aí para perder o pneuzinho, né? A mulher detesta pneuzinho, né? O marido que chama a esposa de fofinha, está morto. Está morto. Você fala isso, fofa, caiu a casa, vai dormir no sofá a semana inteira. Não tem jeito. Mas mulheres que valorizam muito isso e gastam dinheiro com isso. E ficam infelizes quando não alcançam isso. E caem em depressão quando não alcançam isso. Sofrem, são infelizes. Porque percebem que seu corpo não é perfeito. Claro que as irmãs devem se cuidar. Claro que devem fazer isso. Claro que as irmãs devem ser bonitas, devem sempre se arrumar bem, sempre, com a sua melhor roupa, usando a sua maquiagem, não tem problema. Já perguntaram, é pecado usar maquiagem? Claro que não.
sobrancelha, se não perdia a salvação. Não? Pode arrancar toda a sua sobrancelha se quiser. A salvação não depende da sua sobrancelha. Teve uma senhora que, desesperada com medo de ir para o inferno, parou de se depilar. Imaginem, virou um orangotango, virou uma coisa horrível, né? E o marido dela chamou... Não, isso foi tão grave. Os irmãos estão dando risada. Mas são casos reais, não estou contando piada para vocês. O caso foi tão grave que o marido dela falou para ela: olha, não tem condições, não dá. Ou você procura, agora não adianta numa depiladora, procura um banho e tosa, porque não dá mais. Porque se você continuar assim, eu vou ter que divorciar de você. E ela viu que ia acabar o casamento. Ela me procurou: pastor, ele quer largar de mim. Eu falei: mas claro, corre para o banho e tosa, porque isso não pode ficar assim. E ela então procurou alguém lá e se cuidou, porque ela não se depilava achando que ia para o inferno se fizesse isso. São noções erradas. Não preciso cuidar do meu corpo, isso é vaidade. Não, há limite para todas as coisas. Temos que ser pessoas equilibradas. O nosso corpo tem que ser bem cuidado, sim, mas não podemos cair em excessos. E quando nós olhamos para esse texto, então nós aprendemos esse equilíbrio. O Senhor formou o corpo, ele é precioso. Tenho que cuidar dele. Tenho que empregá-lo em coisas lícitas, numa moral elevada, numa conduta santa. Cuidado, dizia o corinho de criança, cuidado, mãozinha ao que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho que olha, diziam as canções infantis, nas EBFs, nas escolinhas bíblicas. Cuide do modo como você usa o seu corpo, para que ele seja usado de modo que glorifique a Deus. Mas lembre-se, ele é formado, sim, plasmado com cuidado, ele é precioso, mas lembre-se, ele foi feito do pó da terra. Então, corretamente, com o meu corpo, sabendo, ele é precioso, mas ele passará. Ele é precioso, mas o Senhor sabe que esse corpo é corruptível. Ele um dia terá que ser revestido de incorruptibilidade, para que eu desfrute plenamente da sua bênção salvífica. Mas esse corpo, tal qual ele está fadado à deterioração. Eu costumo brincar, eu digo para as minhas filhas, não olhem tanto para a aparência dos rapazes, olhem tanto para isso, porque isso vai passar em pouco tempo, isso vai desaparecer. Não olhe só para isso, não olhe só para o pó da terra, isso vai passar. Eu era lindo, era lindo demais. E agora? O que sobrou? Nada. Essa preciosidade, que é o corpo, mesclada por essa sua efemeridade e desvalor, isso nos coloca diante de uma antropologia equilibrada. Esse é o homem, esses somos nós, preciosos e sem valor, grandes e tão pequenos, ricos e tão pobres, magníficos e apenas pó. Então, esses pensamentos devem nos ajudar a caminhar nesta vida. Eu vou obedecer ao meu Senhor, porque eu sou nobre, e eu serei humilde, porque sou pó. Eu vou andar em integridade, porque sou nobre. Vou andar em retidão, em grandeza de caráter, porque sou nobre. Mas andarei também em humildade, obediência e dependência, porque sou pó. Eu vou caminhar assim na minha vida. Sou plasmado e sou poeira. Sou obra-prima e sou cinzas. E assim eu caminho com equilíbrio nesta vida. Irmãos, vou parar aqui. Semana que vem eu continuo o sermão. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Pai, que verdades magníficas, que verdades doces nós aprendemos em tão poucas linhas. Oh Deus, ajuda-nos a caminhar. O que seria de nós, Senhor, sem a sua palavra para nos guiar, para nos dirigir, para nos ajudar a prosseguir? Sem ela, ó Deus, caímos em tantos erros, tropeçamos tantas vezes.
não temos para onde ir. Mas a sua palavra vem em nosso socorro e veio nesta noite. Ele nos ensina, ó Deus, que o Senhor é Javé Elohim, o Redentor e Criador. Nós nos curvamos agora, nosso coração se curva. Nós deixamos de olhar para as circunstâncias que nos oprimem, nos escravizam, e nós nos regozijamos agora. Nós nos alegramos agora, nós louvamos ao Senhor agora. Nós tiramos os olhos das circunstâncias ao redor, das sombras que nos rodeiam. E nós recordamos agora dessa realidade linda. O Senhor é Javé Elohim, o Deus soberano, dono de tudo, Criador, e o nosso Redentor. Ó Deus, louvamos o seu nome por isso, que essa verdade nos sustente a cada manhã. O Senhor é o nosso Criador, que nos fez, e o nosso Redentor, que veio aqui e morreu na cruz para nos livrar do Egito do pecado. E ó Deus Santo, nós louvamos ao Senhor porque temos aqui na sua palavra a base para uma visão correta de quem nós somos. Somos obra-prima do Senhor, mas no entanto somos pó. Dá-nos essa visão equilibrada, para que nós andemos com grandeza de caráter, andemos como reis, como príncipes, nobres, que a nossa conduta, nosso falar, nosso viver seja marcado por essa grandeza, mas que lembremos também que somos pó, e assim obedeçamos humildemente ao Senhor, sempre até o fim. Obrigado, Senhor, por essas lições. Em nome de Jesus. Amém.